Hoje eu quero fazer um apanhado geral sobre a presença dos franceses no Brasil até 1530, tá? Então, eu já fiz um vídeo aqui falando genericamente sobre a relação dos franceses e dos portugueses com os indígenas. Já fiz também um vídeo falando sobre a primeira viagem francesa ao Brasil, que foi a do Gonneville. E hoje eu quero fazer esse apanhado geral, já que a presença francesa, com certeza, é a mais marcante durante o século XVI, depois dos portugueses. Há forte presença espanhola, naturalmente. Agora, a presença espanhola é mais natural, já que os espanhóis eram donos de mais da metade da América do Sul, enfim. Mas vamos falar dos franceses, não vai ser a última vez, muito pelo contrário. Então, apenas um vídeo genérico, introdutório, porque a gente volta a falar dos franceses que vão se estabelecer no Rio de Janeiro, depois vão se estabelecer no Maranhão. A presença francesa é constante aqui no século XVI e XVII também. Bem, então, como eu já falei, em 1503, 1504, vai se dar a viagem do Gonneville ao Brasil. Já falei dela, se você tiver curiosidade, procura o vídeo aqui no canal sobre essa viagem. Entre 1505 e 1525, esses 20 anos, eles são marcados pela presença dos franceses no litoral brasileiro, mas é uma época com quase nenhuma documentação. Então a gente não pode fazer assim, um estudo sistemático da presença francesa entre 1505 e 1525. Mas a gente sabe de uma outra coisa nesse período. A gente sabe, por exemplo, que provavelmente em 1510 ou 1509, o Caramuru, aquele personagem do qual também sobre o qual já gravei um vídeo aqui, que era um português que naufragou no litoral da Bahia, é muito provável que ele estivesse navegando numa embarcação francesa em 1509 ou 1510, quando ele naufragou. Bem, em 1525, é bem provável que tenha sido em 1525, apesar de não sabermos exatamente se foi nesse ano, mas entre 1520 e 1525, com quase certeza de que foi em 1525, houve a viagem de Jean Parmentier. Sobre essa viagem também não sabemos muita coisa. Sabemos que ele era um piloto do Visconde de Dieppe, ele era um poeta, o Jean Parmentier, e a informação que se tem sobre ele é encontrada numa coleção de documentos sobre as viagens as grandes navegações, feitas por um historiador e escritor italiano chamado Giovanni Battista Ramuzio. Então essa coleção de relatos, de pilotos, de documentos em geral sobre as grandes navegações feitas pelo Giovanni Ramuzio, essa é uma coleção muito famosa, talvez uma das mais importantes do século XVI, reúne muito documento importante. O volume tem um volume chamado Das Navegações e Viagens, e nesse volume consta um relato de um piloto que seria o próprio Jean Parmentier. Bem, então pessoal, esse Jean Parmentier esteve no Brasil em 1525 e nós não sabemos mais nada sobre a viagem dele, mas sabemos que ele esteve nessa primeira metade da década de 20, provavelmente no ano de 1525. Em 1526, eu já narrei aqui para vocês as desventuras do Dom Rodrigo de Acunha. E eu falei para vocês que entre todas aquelas aventuras, ou desventuras mais precisamente, que ele viveu aqui, todos aqueles tormentos, um desses tormentos envolve um galeão francês que estava ancorado no litoral da Bahia. Então, eu contei já, tem um vídeo aqui sobre as desventuras do Dom Rodrigo. Procura lá que você vai saber o que aconteceu com ele. Mas, de novo, uma presença francesa no litoral brasileiro. Não sabemos exatamente
Que navegadores eram esses com os quais o Dom Rodrigo se encontrou? Bem, ainda em 1526, e agora a gente entra já na fase um pouco mais documentada, existem as viagens dos irmãos Verrazano. Esses que foram navegadores que estiveram mais presentes na América do Norte, mas que também tocaram o litoral brasileiro. Em 1526, em julho, os irmãos Verrazano, que eram italianos oriundos da Toscana e navegavam sob bandeira francesa, eles vão partir numa expedição para as Molucas, mas não aqui pelo Estreito de Magalhães, no sul da América do Sul, fazendo aquela viagem mais antiga e mais tradicional, contornando o sul da África, lá o Cabo da Boa Esperança. Eles vão chegar longe, eles vão chegar em Sumatra, que fica na Indonésia, uma ilha na região da Indonésia, que não está tão distante assim das Molucas. Eles fizeram mais da metade do caminho, mas a viagem conturbada, cheia de contratempos e problemas, eles acabam voltando de Sumatra. Na volta, eles vão dar então no litoral brasileiro, provavelmente em Pernambuco, e vão carregar ali uma nau de pau-brasil, que, diga-se de passagem, vai pagar todas as despesas da viagem. Extrair pau-brasil era algo muito lucrativo. A gente não sabe, mas talvez isso fosse até uma orientação, um objetivo deles, né? Se não desse certo a viagem às Molucas, na volta passa no Brasil, carrega com a madeira vermelha e vai dar tudo certo. Bem, ainda os irmãos Verrazano vão fazer uma nova viagem em 1528. Eles vão passar pelo Caribe. E os nomes deles eram o seguinte: havia um chamado Giovanni e outro chamado Girolano. Nessa segunda viagem, eles vão passar pelo Caribe e ali o Giovanni vai ser morto e devorado por nativos. Mas o Girolano vai continuar a viagem, vai chegar até o Brasil, provavelmente de novo em Pernambuco, e vai carregar o seu navio com a madeira e voltar para a Europa. No ano seguinte, ele volta de novo, o Girolano Verrazano. Ele volta ao Brasil agora com 3 naus, carrega as 3 com pau-brasil e, digamos assim, ele traça uma rota que vai ser seguida por muitos outros navegadores franceses a partir de 1529. Agora, a partir de 1529, a presença francesa vai se intensificar muito. E eles são uma espécie, né, os irmãos Verrazano são uma espécie de precursores dessa nova etapa da presença francesa no litoral brasileiro. Veja, tem 2 figuras sobre as quais eu ainda quero falar, mas vou deixar isso para um outro vídeo, que é a figura do Francisco I, rei de França, aquele famoso rei que cunhou aquela expressão: eu vou respeitar o Tratado de Tordesilhas quando me mostrarem o testamento de Adão, deixando essas terras novas descobertas para Portugal e Espanha. E um grande comerciante francês que deu muito trabalho aos portugueses, que sozinho vai representar uma grande ameaça ao comércio português no Brasil, que vai ser o Jean Angot. Dele eu vou falar depois também. Tá bom, pessoal? Então aí um breve resumo aí, um rascunhão aí sobre a presença francesa no Brasil de 1500 a 1530. Um abraço.